Bom dia, oficialmente. Um bom dia para aparecer na edição do vídeo. Estamos de volta. Módulo 4, fim de 2021. Esse nosso módulo ele vale para terceiro e quarto bimestres. E o tema desse módulo é filosofia moderna. A gente vai estudar então alguns filósofos da modernidade: Descartes, John Locke, Hume. Continuando nessa reflexão sobre o que é o conhecimento, o que é a verdade, que esse é o grande tema do segundo ano. No terceiro ano vocês verão também filosofia moderna, mas aí estudando ética e política, que é quando vão estudar lá Descartes não, Maquiavel, Kant, os contratualistas, Rousseau, Hobbes, né? Esses caras aí. Já deve ter visto alguma coisa em sociologia, possivelmente. Mas esse ano a gente vê filosofia moderna na perspectiva do conhecimento. E aí, se der tempo, nas últimas duas aulas, a gente discute um pouquinho sobre filosofia da ciência. Ciência, né? Um tema tão na mídia hoje em dia. É um campo da filosofia bastante importante, que é onde os filósofos discutem sobre os fundamentos do conhecimento científico, os seus limites, as questões ético e políticas que perpassam o conhecimento científico, sobre a validade e a sua universalidade. Então é um campo bastante importante da filosofia, o estudo sobre a ciência, né? Os cientistas eles produzem a ciência e os filósofos da ciência pensam sobre como esses estudos são feitos, né? Se são válidos ou não. Então é isso que a gente faz na filosofia da ciência. Dando tempo, a gente chega lá, tá? Espero que dê. É importante discutir ciência, né? Hoje em dia, onde tantas pessoas consideram mensagens de WhatsApp mais válidas do que publicações em revistas científicas em que os filósofos do mundo, os filósofos e cientistas do mundo inteiro leem e criticam, né? Criticam, apoiam, mas o que vale mais é para as pessoas hoje em dia, para algumas pessoas, não para a maioria, ainda bem, né? Inclusive para alguns médicos, que se acham cientistas. Médicos não são cientistas. Para começo de conversa, médico não é cientista. Mas mesmo assim, alguns médicos acham também, enfermeiros, né? Acham que é mais válido uma notícia vindo não se sabe da onde, no WhatsApp, do que uma publicação científica, né? Que o mundo inteiro lê. Enfim, então é importante discutir ciência hoje em dia, né? Então é isso. Não que a ciência não erre nunca, né? A ciência erra, claro. Mas o erro que a ciência comete, ele é reconhecido pelos cientistas, né? Os cientistas corrigem o erro. Muitas teorias científicas já caíram em desuso há muitos anos, há muitos séculos. A própria física, né? A gente já teve a física do Aristóteles, a física do Newton, agora nós temos a física do Einstein e a física quântica, né? Então os físicos também revêem as suas teorias. Mas eles revêem a partir também de testes, né? E pesquisas, e não a partir de achômetros, não de notícias de WhatsApp.
ou porque o cientista tem opinião, né? Cientistas não têm opiniões, cientistas eles trabalham com dados. Enfim. Enfim. Então, a gente vai ver filosofia moderna nesse quarto módulo. No módulo 2, a gente se encontrou. No módulo 2, a gente fez um grande passeio sobre a filosofia medieval. Basicamente, se trata do que a gente chama também de filosofia cristã. E aí a gente fez um recorte de alguns autores, claro, né? Porque não tem como ler todo mundo. E mesmo dos poucos filósofos que nós vimos poucas coisas, porque não dá para ver tudo deles também, porque eles escreveram muito, pensaram muitas coisas. Então a gente viu na filosofia medieval um pouco de como a filosofia já está presente em alguma medida na Bíblia. Não que a Bíblia seja um livro filosófico, né? Ainda que a gente possa tirar algumas reflexões filosóficas da Bíblia, mas a Bíblia, ela mesma não é um livro filosófico. Não tem esse interesse, né, de ser filosófico. Mas a gente percebe em alguns textos bíblicos a presença, né, da cultura filosófica por conta da formação daquelas pessoas que escreveram a Bíblia, no caso do apóstolo Paulo é um exemplo, como de alguns temas, né, que perpassam a Bíblia, os textos bíblicos, porque os escritores estavam dialogando com a cultura da época, e a cultura da época, no Novo Testamento, principalmente, era uma cultura grega, né, chamada cultura helênica. E aí discutimos um pouco Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santo Anselmo, e a gente sempre viu ali que o interesse deles em relação à verdade passava sempre pela ideia de que primeiro é preciso conhecer a Deus. Deus é a própria verdade, então não é possível conhecer a realidade do mundo, não é possível você fugir dos enganos, evitar os erros, sem antes conhecer a Deus. Porque é o próprio Deus, além de Deus ser a verdade, é Deus quem revela a verdade. Então, independente se os filósofos eles partiam da ideia de que a fé e a razão elas combinam, ou que a fé e a razão elas não combinam, independente de qual tese eles eram mais adeptos, a ideia central é que a verdade depende sempre do conhecimento de Deus. Na filosofia medieval, na filosofia cristã, e não só da época medieval, mas os filósofos cristãos ainda hoje, né? Ainda tem filósofos cristãos, Rafael? Tem vários, muitos, né? Muitos. Teólogos, geralmente teólogos são filósofos cristãos, né? Teologia é uma filosofia dedicada a explicar Deus, a partir da visão cristã. Então, o ponto em comum entre todas as filosofias cristãs é que falar da verdade implica em você falar sobre Deus. Então, essa é a grande ideia assim, da filosofia medieval. Aí há uma discussão sobre se a gente conhece a Deus pela razão simplesmente, ou se o conhecimento de Deus é um pressuposto da fé, e a razão ela vem, então, para confirmar a fé, né? Tem essa discussão. Mas aí a gente deixa para a teologia, a gente não entra nesse campo aqui, porque não nos diz respeito, não nos interessa para o objetivo da matéria. Na filosofia moderna, vai acontecer uma ruptura com essa visão. Então Deus não vai ser mais figura importante na filosofia moderna. Importante no que diz respeito ao conhecimento. Não é que os filósofos começam a ser ateus e não acreditar mais em Deus.
Pelo contrário, né, os principais filósofos da modernidade, aqui quando a gente fala de filosofia moderna, a gente está falando da filosofia feita na Europa, tá? Eram lá que, enfim, os conquistadores moravam e trouxeram para nós aqui o que eles pensavam. Então, os principais nomes da filosofia moderna, da filosofia europeia, eles eram cristãos. Descartes era cristão, Kant era cristão, Hegel era cristão, Nietzsche não é filósofo da modernidade, né? Não é moderno, mas Nietzsche era cristão, ou foi cristão por muito tempo, né? No final da vida dizem que ele era ateu, mas o último texto do Nietzsche, na verdade, é uma oração, né? Ele morreu louco, na verdade. Nietzsche morreu louco num hospício. Rousseau era cristão, o cara que é chamado de pai do liberalismo, John Locke era cristão, Maquiavel era cristão, todo mundo era cristão. Então, mas o que vai acontecer na filosofia medieval, na filosofia moderna, é que, enquanto na filosofia medieval Deus ocupava a centralidade para você conhecer a verdade, na filosofia moderna, Deus não é mais peça-chave para conhecer a verdade. Deus ele é colocado de lado, Deus deixa de ser um problema filosófico, digamos assim, e o que vai começar a orientar a pesquisa acerca da verdade é a questão do método. Então, na Idade Média, o problema do conhecimento era: precisamos conhecer a Deus para conhecer a verdade. Na filosofia moderna, o problema passa a ser: precisamos descobrir qual é o método correto para conhecer a verdade. Então a gente vai ter um problema de método de conhecimento e não propriamente do que é o conhecimento. Mas por que Deus perde a centralidade na discussão do conhecimento, né? Se as pessoas continuam acreditando em Deus. Acontece que no final da Idade Média, vocês já devem saber disso, né? E deve ter visto em história, né? E em algumas outras disciplinas. No final da Idade Média, ali por volta de 1400 depois de Cristo, a Europa ela vai estar assim em frangalhos e frangalhos no que diz respeito à autoridade da Igreja Católica, Igreja Católica Apostólica Romana. A gente tem aqueles episódios, né, da corrupção na Igreja, da venda de indulgências, a corrupção do episcopado, os próprios papas eram pessoas de conduta bastante duvidosa. Duvidosa não, de conduta reprovável, né? Porque hoje em dia você pega a história do papado, daquela época, você vê que eles eram assim tudo menos santos, né? Menos eram tudo, só não eram representantes de Deus na Terra, digamos assim. Tem um seriado muito bom que passava no canal TNT. Não sei se dá para encontrar ainda, mas o nome é Os Borgias. Não sei se vocês já ouviram falar. E Os Borgias é um seriado que conta a história da família Borgias, que por muitos anos eles dominaram o papado. Então era assim, eram os reis da igreja, digamos assim, né? E aí conta a história dessa família, no caso os homens, né, que ocupavam o papado, e de toda a corrupção moral deles, depravação, né, enfim. Então o que a gente vai ter no final da Idade Média vai ter essa crise institucional da Igreja Católica,
que vai culminar com os movimentos reformistas, né? Os movimentos de reforma da igreja, que vai ter assim o seu ápice e a pessoa mais famosa de todas, que é o Martinho Lutero, né? Que vai dar origem à chamada Reforma Protestante, que vai dar origem ao protestantismo. Mas junto também com essa crise institucional da igreja, essa crise interna da igreja católica, a gente vai ter um movimento também chamado de revolução científica, que é quando a gente vai ter, principalmente por parte dos astrônomos, da astrologia, astrologia não, da astronomia, né? Da astronomia. A gente vai ter a discussão, né, de um novo modelo físico, a partir então do estudo, né, da mecânica, do funcionamento do universo. A gente vai ter a perseguição daqueles astrônomos que defendiam a ideia de que a Terra não era o centro do universo, né? Defendiam a Terra do heliocentrismo, que diz que é a Terra que gira ao redor do Sol e não o contrário. A gente vai ter a perseguição de vários dos cientistas, dos novos cientistas, né? O Copérnico, o Galileu Galilei, ele chegou a ser levado a julgamento no Tribunal da Inquisição. E lá no Tribunal da Inquisição, o Galileu Galilei negou a própria obra, ele disse que estava errado. Né? Entre a fogueira e a defesa de uma teoria científica, entre a fogueira por defender uma teoria científica e entre manter-se vivo, o Galileu Galilei prefiro ficar vivo. Acho justa a escolha, né? Foi aquilo que eu falei ano passado no áudio de Sócrates, né? Sócrates é o único caso do cara que morreu em nome da verdade. Não se conhece mais nenhum outro caso em que a pessoa preferiu morrer em nome da verdade. O Galileu Galilei é um desses casos, né? A teoria dele estava certa, mas na hora de defendê-la diante da fogueira, ele preferiu dizer que estava errado para ficar vivo. Mas muitos cientistas foram mortos na fogueira pela Inquisição, porque à época a instituição Igreja Católica defendia algumas verdades científicas e esses novos cientistas eles questionavam essas verdades e eram acusados de heresia. Sendo acusados de heresia, eles eram então mortos na fogueira. Assim como eram mortas as mulheres consideradas bruxas, né? Muçulmanos, ciganos, tá? Então, no final da Idade Média, a Igreja Católica, enquanto instituição, ela estava bastante debilitada por conta dessas coisas todas, né? Que, enfim, o poder levou ela a fazer, né? Então a gente vai ter... Então, aí, isso inevitavelmente vai levar também a figura de Deus junto, né? Porque se a instituição igreja representava Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus, né? A salvação, etc. e tal, e a instituição fazia todas essas barbaridades, obviamente, né, que quando você vai questionar a instituição, acaba questionando também a própria figura de Deus, né? Essa figura que era representada pela instituição.
O Jonatas comenta aqui que a igreja antigamente era contra a ciência para proteger a sociedade. Hoje em dia a sociedade é contra a ciência. Não, a sociedade não é contra a ciência não, gente. Tem algumas pessoas com alguma influência que têm conseguido conquistar alguns poucos corações, né, a respeito da ciência, né? Mas se vocês verem, são poucas as pessoas. São poucas pessoas que duvidam. Por exemplo, no Brasil, aí a gente já tem 70% da população vacinada, né? A gente nunca vai ter 100% de concordância a respeito das coisas, mas enfim, a ciência ainda tem grande credibilidade. Tanto tem que quando as pessoas ficam doentes, elas vão procurar quem? Vão procurar os médicos, uai, né? Se as pessoas duvidassem tanto assim da ciência, elas não procuravam o médico na hora da morte. É igual as pessoas que não têm religião, não acreditam em Deus, e quando tá na hora de morrer, pede perdão para Deus. Eu não acredito em Deus, mas quando tá tudo muito ruim, cai lá, ai meu Deus do céu, me ajuda, né? É mais ou menos assim em relação à ciência que as pessoas têm também, né? Enfim. Me perdi aqui. Bom, então a gente vai ter assim quatro movimentos na origem da modernidade, que é no final da Idade Média, né? Ali a partir de 1400 até 1600, né? São 200 anos assim de confusão na Europa. São 100 anos de bastante confusão. Eu digo 200 anos porque até começar e até acalmar, são 200 anos. Mas a gente vai ter pelo menos ali 100 anos de confusão mesmo na Europa, que vai colocar a autoridade da igreja em frangalhos, da igreja católica em frangalhos. E aí a figura de Deus também, ela acaba perdendo autoridade. Autoridade enquanto como é que eu vou explicar assim? As pessoas, elas continuam acreditando em Deus, mas não tem mais a instituição para, digamos assim, determinar o que Deus diz ou o que Deus não diz, né? Representar a palavra de Deus, digamos assim. E aí a gente vai ter a abertura, né? De novas maneiras de ver o mundo, de novas maneiras de chegar ao mundo, que não são mediadas pela igreja. E aí não são mediadas pela figura de Deus também, tá? Então, eu já falei de dois movimentos aqui, rapidamente, né? A Reforma Protestante e a Revolução Científica. Vou explicar um pouquinho melhor isso. O que é a Reforma Protestante? Foi esse movimento dentro da Igreja Católica, aonde alguns teólogos, alguns padres, estavam revoltados ou estavam críticos e questionando algumas práticas e alguns dogmas da Igreja Católica da época. Basicamente, o que a gente mais sabe é a venda de indulgências. O que é a venda de indulgências? Você compra o perdão dos pecados. Então você foi lá, matou um passarinho, paga R$5, está perdoado, né? É venda de indulgências, a venda de perdão dos pecados. Mas tinham várias outras práticas que os reformadores eles questionavam, né? Por exemplo, a corrupção no alto clero, a corrupção no papado, a corrupção entre os bispos, tem os bispos e tem aqueles caras que ficam em Roma, né? Arcebispos, né? Tem os bispos e os arcebispos. Então eles questionavam essa corrupção generalizada.
questionavam a falta de acesso que o povo tinha em relação ao próprio conhecimento da Bíblia, tanto que um dos grandes atos de rebeldia do Lutero foi traduzir a Bíblia para a linguagem popular, né? Porque quem tinha acesso à leitura da Bíblia eram só os padres. O povo não tinha acesso à leitura da Bíblia. Primeiro que o povo não sabia nem ler, né? Já começa por aí. Eles não sabiam ler. E aqueles que sabiam ler não podiam ler a Bíblia, porque só podia ler a Bíblia os padres. Só os padres poderiam ler. E o Martinho Lutero, ele fez uma tradução, a primeira tradução da Bíblia para o povo, quem fez foi o Martinho Lutero. Que é essa ideia que os protestantes têm, né, de que todo mundo deve ler, né, a Bíblia. A palavra de Deus é disponível para todos, né? Não deve ter intermediação entre Deus e o homem, né? O homem tem contato direto com Deus. Essa é uma das teses fortes do protestantismo. Então, e os reformadores, né? A ideia dos reformadores, como eu falei, o Martinho Lutero é o mais famoso, mas antes do Martinho Lutero tiveram muitos outros que foram mortos, obviamente. E o Martinho Lutero só não foi morto pela Inquisição porque ele conseguiu fugir e alguns príncipes protegeram o Martinho Lutero. Senão, o Martinho Lutero também teria sido morto pelo Tribunal da Inquisição. Mas ele conseguiu escapar. A ideia dos reformadores não era fazer uma ruptura na Igreja Católica. A ideia era reformar a Igreja, né? Seria recuperar aquilo que a Igreja tinha perdido. Perdido para a corrupção e para as outras coisas, né? Por isso que o nome é Reforma Protestante. Tá? Porque a ideia era, esses protestantes, essas pessoas que protestavam, queriam fazer uma reforma na igreja e não fazer uma ruptura na igreja. Mas o que aconteceu é que a reforma não aconteceu, e aí esses reformadores começaram a conquistar seguidores, a conquistar discípulos, e esses discípulos, desses seguidores, então começaram a fundar outras igrejas fora do catolicismo. Então, por exemplo, Martinho Lutero não fundou a igreja luterana. Quem fundou a igreja luterana foram os discípulos que seguiam Martinho Lutero. Mas Lutero não fundou a igreja luterana, né? E assim sucessivamente, né? E aí a Reforma Protestante foi então a segunda grande ruptura dentro do catolicismo. Porque a primeira ruptura, não sei se vocês lembram, a gente falou no módulo passado, aconteceu com a queda do Império Romano, quando a Igreja Católica ela se dividiu em duas. Em Roma ficou a Igreja Católica Apostólica Romana e no Império Bizantino originou-se a Igreja Católica Ortodoxa. Então, lá por volta do ano 400 depois de Cristo, teve a primeira ruptura da Igreja Católica. Aí teve a Igreja Católica Apostólica Romana em Roma e a Igreja Católica Ortodoxa no Império Bizantino. O Jonatas pergunta, existe até hoje? Sim, Jonatas, até hoje. Se você vai lá na Rússia, por exemplo, na Rússia a maioria dos seguidores do catolicismo são do catolicismo ortodoxo. Eles têm outro papa. É outro papa que eles têm, uma outra organização. Na Grécia, eu acho que eles são ortodoxos também, na Turquia. Mais lá para o Oriente, a Igreja Católica Ortodoxa tem mais força, né? É bastante diferente, sim. Eles têm datas diferentes. É um outro funcionamento. Eles têm roupas diferentes. É engraçado lá porque os padres e os bispos, eles têm uns barbão gigantes assim, ó. E eles usam umas cruzes enormes assim no peito. Eu já encontrei alguns deles uma vez no congresso. Pô, maior presença os caras. Os
os arcebispos católicos romanos, eles usam um chapéuzão enorme, assim, né? Um chapéuzão alto, assim, ó. Né? Os arcebispos ortodoxos, não, eles usam um barbão gigante, assim, ó. Um barbão gigante. E usam umas cruzes, assim, de respeito no peito. Caraca, mó medo. Mó autoridade. É maneiro, é maneiro. Umas roupas pretas, assim, sabe? Umas batas pretas, assim. Caraca, esse cara tem poder. E esse cara aí é... Esse manda, esse aí manda. Mas tem sim, tá? Tem essa igreja católica, ainda tem essa divisão, tá? Hoje em dia, os dois papas conversam. Mas até pouco tempo atrás, era treta pesada entre as duas igrejas católicas. A treta era grande. Hoje em dia, eles já conversam melhor. Alguém perguntou aqui... O Kaique perguntou se eu já postei alguma coisa na plataforma. Ainda não, Kaique. Voltei de férias hoje, junto com vocês. Então, essa semana eu vou colocar tudo em dia, tá? Eu acabei de voltar de férias junto com vocês. O Matheus pergunta se eu já viajei para esses lugares. Não, Matheus. Eu mal saí, mal consegui ir no Paraguai, meu filho. Fui no Paraguai e já tô feliz da vida. O mais longe que eu viajei foi para Salvador, na Bahia. Olha só. Quer dizer, o mais longe em relação de onde eu vim, né? Eu nasci em Santa Catarina. Então, eu conheço do Rio Grande do Sul a Salvador e já fui para o Paraguai, lá dentro do Paraguai, não ali fazer comprinhas. Eu fui lá dentro, lá perto da capital, Assunção. Minha única viagem internacional foi para o Paraguai, né? É, pelo menos eu fui. Fiquei um mês lá, foi maneiro. Mas eu ouvi esses caras porque eu fui num congresso em Porto Alegre em 2005. Foi 2005? Acho que foi 2005, 2006. Aqui no Brasil teve o chamado Concílio Mundial de Igrejas, que é um encontro mundial de todos os cristãos. No caso, todas as autoridades dos cristãos, né? Então vieram os arcebispos católicos, o presidente dos batistas mundial, o presidente dos presbiterianos mundial, enfim, tava toda a galera do cristianismo, né? Assim, os diretores, digamos assim, das denominações estavam todos em Porto Alegre. Eu fui nesse congresso, fui assistir. Aí foi aí que eu vi essa galera toda, né? Eu vi esse pessoal todo, assim, vi. Só não vi o Papa porque o Papa não foi, né? Os papas não foram. Mas os vices-papas, digamos assim, tava todo mundo lá. Inclusive, nesse congresso, aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu tava na escada rolante, né? Subindo a escada rolante. Aí, de repente, a escada rolante parou. Desligou, assim, a escada rolante. Aí apareceu um cara de terno preto em cima da escada rolante e o outro embaixo. Eu pensei, ih, ferrou. O que eu fiz? Fui confundido com um terrorista? Meu Deus, socorro, né? Aí começou uma muvuca, um monte de repórter entrou correndo assim no salão que eu tava. E aí, de repente, quem aparece? O Lula. Era o Lula que tava passando. Aí, claro, né, quando o presidente passa o exército junto dele, né? Independente que é o presidente, se é o Lula, se é o Bolsonaro, se é o Fernando Henrique, se é a Dilma, para tudo, né? E aí eu fiquei parado no meio da escada rolante, assim, esperando o Lula passar. Aí o Lula passou, tudo voltou ao normal. Foi engraçado. Foi o único presidente que eu vi na vida, o Lula, né? Foi sem querer ainda, nem sabia que ele tava lá. Mas eu vi o Lula de pertinho, assim. Ele é baixinho. O Lula é um cara baixinho. Interessante, né? É engraçado, uma história engraçada que eu tenho pra contar. Ai, ai, gente. Foi legal. Então eu vi, assim,
os chefes do cristianismo, né? Quase todos os chefes do cristianismo e vi ainda o presidente da república. Olha que beleza. Ai, ai. Mas foi maneiro. Foi um congresso bem legal. Então, para encaminhar para o encerramento da aula, né? A gente teve a Reforma Protestante, onde o objetivo não era romper com o cristianismo, mas acabou que se tornou uma ruptura. Né? Porque a igreja perseguia esses padres que questionavam, né, a instituição, levavam a julgamento e geralmente eles eram mortos. E acabou então que esses caras, ao questionar, ficaram questionando, começaram a criar discípulos e seguidores, e esses seguidores fundaram as igrejas chamadas protestantes. Então, tem algumas igrejas evangélicas, hoje a gente chama de igreja evangélica, né? Mas as primeiras igrejas evangélicas, digamos assim, elas eram igrejas chamadas de protestantes, que basicamente são os presbiterianos, os batistas, os luteranos e os metodistas. Aqui no Brasil são esses 4 famosos. Lá na Europa tem outros, né? Mas aqui no Brasil a gente tem contatos mais com essas igrejas. Você certamente já viram alguma dessas, né? Ou até frequenta alguma dessas. Presbiterianos, batista, metodista e qual outra que eu falei? Luterano. Luterano. Tá? Essas igrejas, elas se chamam de igrejas protestantes. Elas quase não se chamam de igrejas evangélicas. Eles se chamam de protestantes. Por que de protestantes? Porque eles vêm deste movimento chamado de protestantismo. O Kaique diz aqui que ele é metodista. Né? Aí, Kaique, na tua igreja, né? O pastor, né? Ou o que você ouve assim, fala-se mais em evangélico ou em protestante? Como é que se fala assim dentro da igreja? Metodista é o quê? Fala evangélico. Então está se perdendo um pouco essa ideia de protestante, né? Pedro diz que, batista, mas falamos sempre mais evangélico. Então tá perdendo um pouco essa ideia de protestante. Sou batista, parte evangélico. Né? O Estevão pergunta a Assembleia. A Assembleia, Estevão, ela já é de um movimento dentro do protestantismo. A Assembleia de Deus, ela vai nascer em 1920, se não me engano. 1910, 1920. Mas é uma ruptura, digamos assim, dentro do protestantismo. A Assembleia de Deus... Ih, travou? Travou? Peraí que tá acabando minha bateria, peraí. Eu vou falar isso da Assembleia e vou acabar a aula, tá? A Assembleia de Deus, ela vai nascer, ela é de um movimento chamado de avivamento. Chamado de avivamento. O que é o avivamento? Ou pentecostal, né? Movimento pentecostal. Movimento de avivamento, movimento pentecostal. As igrejas protestantes, batistas, metodista, presbiteriano, por influência da modernidade, do modernismo, elas eram igrejas muito racionais. Muito racionais. O que eu quero dizer com isso? Assim, não se falava muito em milagres, não tinha muita questão de manifestações do Espírito. Vocês podem perceber que os cultos das igrejas protestantes tradicionais, elas não têm muita simbologia,
né? A ideia era a salvação ela vem pelo entendimento racional. Se você entende certo, você é salvo. E aí começou um incômodo dentro da igreja protestante de que o Espírito Santo não se manifestava. Era uma igreja, como se dizia, muito fria, né? Não tinha manifestação do Espírito. E o movimento avivalista, o movimento pentecostal, vem dessa tentativa de trazer o místico, a mística para dentro da fé protestante. Então, a Igreja Assembleia ela nasce de uma ideia de que é preciso haver manifestações do Espírito, assim como havia no início da Igreja, lá de Atos. Né? Não tem lá que o Espírito Santo descia, as pessoas falavam em línguas, e aí falava assim, cura, né? As pessoas curavam. Esse discurso de cura, de manifestação do Espírito, de milagre, não se tem nas igrejas protestantes tradicionais. Você não percebe isso em presbiterianos, metodistas, batistas tradicionais. Eu acho que não é o caso das igrejas que vocês frequentam hoje. Aí não, né? Mas certamente vocês já ouviram, assim, alguma vez expressões do tipo presbiteriano é muito frio, sei lá, luteranos são muito frios, né? Eles não têm fé, né? Tem pouca fé, o Espírito não se manifesta, né? Lá dentro. Né? E então tinha esse discurso, né? Tanto que hoje em dia existe a presbiteriana renovada, metodista renovada, batista renovada. O que é isso? São igrejas protestantes tradicionais que passaram por um movimento de avivamento dentro delas. O que é isso? É um movimento de influência do pentecostalismo dentro dessas igrejas. Que é o que aconteceu com a Igreja Católica com o movimento carismático. O movimento carismático, esse da Canção Nova, já ouviram falar, né? Esse movimento carismático, né, dentro da Igreja Católica é o mesmo movimento que aconteceu dentro da Igreja Protestante com a Assembleia de Deus. Então, a Assembleia de Deus é uma reforma dentro do protestantismo, digamos assim. Tá? Mas a ideia era falar de modernidade, voltamos a falar de filosofia cristã de novo, meu Deus do céu. Assunto que não tem fim. Mas é isso, tá? Então, por conta dessas confusões todas dentro do cristianismo, digamos assim, Deus acaba perdendo força dentro da filosofia, digamos, né? Porque se Deus é uma figura tão confusa de se entender, né? Se tanta gente fala tantas coisas diferentes a respeito de Deus, como é que Deus pode ser a fonte da verdade? É mais ou menos esse o raciocínio que os filósofos vão ter. Como é que a gente pode colocar Deus como sendo a peça central no conhecimento, se a gente nem sabe direito quem é Deus? A gente não consegue definir quem é Deus. É uma briga danada para saber quem é Deus. Uns dizem que Deus é uma coisa, outros falam que Deus é outra coisa, uns representam Deus e outros também representam Deus. É muito confuso essa história de Deus. Todo mundo é cristão, mas a gente não se entende nessa história. Então Deus não pode ser o centro da verdade, porque a gente não consegue nem saber quem é o cara. É mais ou menos por aí que Deus vai saindo de cena dentro da filosofia. Tá? Porque, enfim, a gente precisa primeiro saber como conhece Deus, para depois dizer quem Deus é. Então Deus perde esse foco central. Né? Deus não, as pessoas continuam acreditando em Deus. Deus só deixa de ser o centro da filosofia. É isso que acontece. Tá? E Deus deixa de ser um problema filosófico também.
Deus fica relegado ao plano da religião apenas. Então, quer pensar em Deus? Vai fazer teologia. Na filosofia, a gente vai pensar outras coisas. Pode até pensar Deus, mas Deus dentro de outros pensamentos, mas não uma investigação própria a respeito de Deus, porque isso é muito complicado para a filosofia. Deixa para lá essa história. É isso, mais ou menos isso que vai acontecer. Tá bom? Semana que vem eu continuo falando sobre os movimentos. Aí eu vou falar um pouquinho mais sobre revolução científica. Vou falar sobre humanismo, que é importante. Aí para falar de Da Vinci, né, essa galera toda. E o nascimento dos modernos estados nacionais. Como é que a política também ajuda a tirar Deus de cena, digamos assim. Tá bom? Então, bem-vindos de volta. Desculpe ter estourado o tempo, mas é que é bom demais poder conversar com vocês. A gente se vê semana que vem.